Profeta, vamos falar de 1976, inauguração do ginásio de esporte Chico Neto, e você, o autor da primeira cesta no ginásio inaugurado. Ah, sim, De Paula. Foi um jogo memorável. Foi contra a seleção brasileira, dos grandes astros. O Carioquinha, o Biratã, aquele famoso lá de Franca, que era também armador da seleção. Deve ser o Hélio Rubens que você está falando. Rubens, Rubens. Lembrei aqui. O Oscar era banco. Oscar Schmidt, banco. Banco. Mas era assim, uma seleção de Maringá. É o seguinte, na inauguração do ginásio, o Sérgio negociou com o Silvio Barros, que era o prefeito da época, para fazer uma festiva na inauguração, abrir os portões. O ginásio lotou. Certo. Lotou. E foi convidada a seleção brasileira, a seleção brasileira mesmo, com os grandes astros, contra a seleção uruguaia. Mas o Sérgio, como era muito amigo do presidente da confederação, ele falou: não dá para fazer meio tempo Maringá contra a seleção brasileira? E põe os reservas. Falou: não, nós fazemos um aquecimento contra vocês, meio tempo, e depois a gente joga contra a seleção uruguaia. O nosso meio tempo foi 98 ou 46, cara, 48, um negócio assim. Nós não chegamos a 50. Eles metiam muita bola, a seleção brasileira, né? E eu tive a sorte de ter feito a primeira cesta, porque quando foi pular a bola no centro da quadra, na disputa 2, que é a abertura do basquete, acho que foi o Jair Boeira, que era que jogava comigo, ou o Sidão, bateu e a bola saiu para o meu lado, que eu sempre ficava numa lateral ou no fundo para defender a nossa cesta. Mas nessa feita eu estava porque a bola vai começar o jogo, o árbitro joga a bola para cima e aí seja o que Deus quiser. E aí a bola acabou sobrando para você. Pô, eu olhei, eu falei, mas já estava perto do garrafão quando essa bola veio? Ali ainda no centro, mas as pernas grandes, largas e os passos largos, eu dei 2, 3 batidas e eu tinha a facilidade de já começar ali mais ou menos no bico do garrafão, dava os 2 passos e já saía para o alto. E quem vinha atrás de mim, o Carioquinha, veio correndo, babando, rapaz. E eu fui batendo com a mão direita, ele veio marcando na mão direita, ele falou: ele vai roubar a bola. Antes de dar o primeiro passo, eu já troquei para a mão esquerda, que eu tinha essa facilidade, e dei a cesta e meti com a mão esquerda. Nossa, eu me lembrei agora. O Carioquinha que ia morrer. Eu me lembrei agora que quem fazia muito essa jogada era o Michael Jordan, né? Rapaz, mas é isso que eu digo que é formação. Hoje em dia a molecada tem toda essa formação. A molecada tem toda essa facilidade de trocar de mão, etc. Mas naquela época era muito difícil. O cara podia bater com a esquerda, mas driblar com a esquerda era difícil, quem fosse destro. Então, e você tinha essa facilidade. Porque desde cedo eu fui obrigado a desenvolver essa facilidade. E depois também jogando como pivô, o professor, o Mr. Donald, que depois que ele ficou mais velho, com 50 anos, ele parou de jogar. Mas ele ainda continuou sendo técnico em Maringá de vez em quando. E ele falava assim: você quer aprender mais alguma coisa? Vai ali na igreja missionária, tinha uma quadra aqui na igreja missionária, aqui na Zona 5. Eu vim aqui no final do expediente da prefeitura para fazer esse tipo de exercício, com a direita, com a esquerda. Viu, profeta, agora só para lembrar, você fazer uma cesta, você trocar de mão no ar também, tem esse detalhe. Tem. Você está como se você vai. Você vai. Senão você perde o ritmo. Certo. E perde oh meu Deus, fugiu o nome. Eu vou lembrar depois. Tá. Perde o ritmo e você pode tropeçar na passada. Você não pode perder a passada. Entendi. Ela tem que ser similar mas você pode fazer uma passada ao contrário mesmo com a outra mão. Isso é treino. Aí tem que treinar. E você acabou aplicando esse conhecimento para fazer essa cesta. Eu saía muito do chão, De Paula, então eu quase coloquei a bola lá.
E naquela época você não ficava imaginando, eu vou fazer a primeira cesta? Não estava nem passava pela cabeça. A alegria era jogar contra aqueles craques da seleção brasileira. A alegria era isso. Eu vi um Biratã fazer uma cesta de reverso no canto da quadra, com a esquerda, com a direita. Eu achava que o Biratã não era alto, o Biratã tinha 1,98 m, mas saía muito do chão e tinha uma envergadura muito grande. O Biratã tinha uma facilidade para dar aquele tapinha que você fala, né? Tapinha, aprendi não. Eu deixei o meu tapinha mais sofisticado por causa do tapinha do Biratã, porque o Biratã não competia com os pivôs internacionais que ele competia, 2,10 m, 2,15 m, ele tinha 1,98 m. Então, se não desse para ganhar no rebote, ele dava os tapinhas. E eu me notabilizei também por isso, eu dava nos tapinhas, porque eu não tinha altura suficiente para competir com os grandes pivôs do Paraná. Agora, com relação a essa inauguração, o que representou o Chico Neto depois que ele foi inaugurado ali? Foi melhor assim para o basquete? Na ocasião o Sérgio era presidente da autarquia. Sim. O Sérgio propôs, e nós propusemos para o Sérgio, aqui tem muito espaço, aqui nós podíamos funcionar a autarquia aqui dentro. Porque o atleta queria falar com o dirigente, mas ele não ia em casa colocar uma roupa social para vir falar com ele. Ele saía da quadra suado, de calção e camiseta, e vinha falar com você. Então, isso aproximou muito os dirigentes do atleta, porque era informal. Ora você estava lá embaixo, ora você estava na arquibancada, ora você estava na sua sala atendendo. O atleta saía da quadra, ou o técnico queria falar com você, se dirigia ali, do jeito que ele estava, suado, vestido a caráter esportivo. E a prefeitura era obrigada a ter no mínimo camisa e calça, ou uma bermuda para se apresentar dignamente. E ali não, informalidade. E isso aproximou muito o atleta E a mesma época de jogos também, a concentração. Ficou mais fácil de nós organizarmos a concentração, porque tinha muito espaço. Né? E até o público, né? Porque no Maringá Clube era muito bom, né, jogar ali. Sim, porque era uma quadra assim, que tinha uma pressão. Existia a pressão ali. Mas só que no Chico Neto um público bem maior que poderia assistir os jogos, né? E o Chico Neto, parece-me que o projeto foi um presente que o prefeito Silvio Bastos ganhou de um arquiteto amigo dele que ganhou num concurso. Então ele tinha alguns erros estruturais. Um deles, o tamanho da quadra. Que depois foi... Nós tivemos que, na nossa gestão, eu digo nossa porque foi a gestão do Sérgio e depois a minha, eu dei continuidade na gestão do João Paulino, nos 6 anos do João Paulino, como presidente da autarquia e posteriormente como secretário de esportes. Mas antes, eu falei para o Sérgio, quando eu fui lá ver a obra, estava fazendo as arquibancadas, lá embaixo aquela quadrinha. Eu falei, Sérgio, aquela quadra não tem 40 metros. Ele falou, por quê? Eu falei, não, essa quadra é só de basquete. Vai dar para jogar basquete e vôlei, não vai dar para jogar handebol. E o handebol estava surgindo no Paraná, sabe, com toda a força. O professor Marinho. O Marinho vindo, o Marinho era... Nova Esperança, presidente da autarquia de esporte lá. Vinha aqui para dar treino, mas não podia também, porque ele tinha contrato com a prefeitura. E aí tinha a questão da quadra. A quadra é muito pequena, aí ele conversou com os engenheiros, provou, mostramos os projetos de quadras, mas não dá para fazer 40 por 20. E a quadra ficou 36 por 18. Mas teve que tem 2 degraus lá embaixo, soterrados. 2 degraus inteiros, que dá a volta no ginásio inteiro. Depois eu fiquei sabendo que eles, para abrir lá no fundo, para transformar a quadra oficial em 40 por 20, eu já não estava aqui, estava em Rondônia, eu fiquei sabendo que eles tiveram que comer mais 2 ou 3 degraus ali.
Não todo, mas uma parte. Porque nós estamos falando de 1900, a partir de 77, 76 com o Silvio e 77 já com o João Paulino. João Paulino. Na segunda administração dele. Na segunda administração de João Paulino. E aí eu era diretor de esportes da autarquia. Ele continuou com a autarquia, o Valdemar Furlan foi o presidente, mas o Valdemar Furlan só aquele ano. E já no final do ano ele me convidou, início do próximo ano, para assumir a autarquia. E a minha promessa era: nunca vou perder uns jogos, porque eu sei todos os macetes de como ganhar uns jogos. E nunca perdi. Tenho esse orgulho.